Oi, vou explicar para você aqui brevemente, tá nesse videozinho feito exclusivamente para você. Então imagine que nós temos a seguinte distribuição de um elemento: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4, certo? E aí nós temos essa distribuição, né? Sendo que aí o 3s2 e o 3p, se você lembrar do diagrama de Linus-Pauling, o terceiro nível ele vai até o subnível D, né? Lembra lá do diagrama, né? Ó, seria 1s2, aí a segunda linha do diagrama ó, seria 2s2 e 2p6. A terceira linha do diagrama 3s2, 3p6 e 3d10, né? Se eu fosse até a quarta linha, por exemplo, iria até o F, né? Ficaria assim, ó, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. E aí, usando esse diagrama, você tem essa distribuição. Então, nessa distribuição, perceba que eu não usei o terceiro nível, mas eu posso colocar assim, ó, 3D sem utilização, 0. Eu poderia colocar isso pelo fato, né, que ele faz parte do mesmo nível que o 3 e o 3S e o 3P, ok? Então, nessa distribuição, a camada de valência para a gente aqui, ó, é ela que importa para a gente. Né? Então, no caso aqui, é o terceiro nível, né? A camada de valência, que é o maior nível, o nível mais externo. Então, isso aqui é denominado de camada de valência. E essa camada de valência é ela que vai nos fornecer sobre essa sua dúvida aí, né? Ela que irá nos fornecer sobre a hibridização. Então devemos lembrar também os subníveis, eles são formados por orbitais, que nós representamos por caixinhas. Então o nível S, nós temos um orbital, né, que é a quantidade a metade da quantidade de elétrons, que cada um orbital cabe em 2 elétrons. Tá? Então perceba que o subnível S, que cabe no máximo 2 elétrons, eu tenho um orbital só, né, porque cabe os 2 elétrons aqui. O subnível P, eu tenho no máximo 6 elétrons, que é o próprio diagrama aqui, ó, né, ó, 2, 6, para o D seria 10, para o F seria 14, certo? Então, a metade da quantidade de elétrons seriam os orbitais. Então, aqui no caso, nós temos 3 orbitais, né, representado por essas caixinhas. O D, 10 elétrons, então a metade 5 orbitais, né? Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E o F da mesma forma, né? 14 elétrons no máximo. Então eu posso ter até 7 orbitais, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E aí aqui viria, né, a explicação dos números quânticos, que eu não vou entrar no mérito agora. Então, pegando a minha camada de valência, ó, eu tenho a distribuição 3s2 com 2 elétrons. Então, coloco o elétron, lembra, com a setinha, né, representando uma seta, uma para cima, e o segundo elétron no orbital, eu preciso estar com spin invertido. Tá? Então, você precisa também conhecer os números quânticos. Então, caso você não saiba, dê uma pesquisadinha sobre isso. Tá? No P, eu tenho a distribuição 3p4. Então, vou colocar um elétron aqui igual ao primeiro, aí no próximo orbital, né, sempre um elétron de cada vez, e aqui no próximo também, ó, já coloquei 3. Aí eu volto no primeiro, colocando o quarto elétron com spin invertido. E aqui o 3d0, que eu não teria nenhum elétron. Aí o que acontece? Este elemento, né, ele tem na camada de valência subníveis orbitais que não estão preenchidos. E eu também tenho orbitais completamente preenchidos, que é o máximo de elétrons, como eu disse, é 2. Então esse aqui está completamente preenchido, este está completamente preenchido. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sem preenchimento nenhum. Então a tendência do elemento para ficar mais estável
é preencher o maior número possível de orbitais. Então, esses que estão totalmente preenchidos do mesmo nível, eles acabam perdendo elétron para preencher esses que estão vazios. Então, vai sair um elétron daqui e virar para cá, e sairá um elétron daqui, né, ó, do 3, onde tem 2 elétrons aqui, né, sairá um elétron daqui e virá para o próximo orbital. E aí, né, ficaria da seguinte forma, ó. Então, um elétron sai daqui, certo? Ó, e um elétron sai daqui, para preencher o maior número possível de orbitais. E aí ele inverte para ficar igual aos anteriores, então um vem para cá e o outro vem para cá. Então a distribuição agora já não é mais 3s2, 3p4 e 3d0, ela mudou, certo? Então agora a partir daqui, ó, já não é mais 2 elétrons, a partir daqui já não seria mais 4 e a partir daqui já não seria mais 0. Então ele fica como? Ele tem um elétron aqui, ele tem 3 elétrons aqui, e no D, que não tinha nada, ficou com 2 elétrons. E aí junta tudo isso para formar a hibridização. Tá? Então, a hibridização é simplesmente uma junção disso. Tá? Então, a hibridização, você vai pegar esses orbitais da forma que eles estão. Então, no primeiro, você tem S1. Então, copiei o S. Esse 1 não precisa escrever. No segundo, ó, eu tenho P3, então aqui fica P3. E agora no terceiro, aqui, né, no D, eu tenho D2. Então, esta seria a hibridização para este elemento, né, no seu estado excitado, né, que é justamente excitado, esse estado no qual os elétrons pulam de subníveis para subníveis. A isso nós chamamos de excitação. Ok? Então é assim que você monta as hibridizações, né, com a junção destes orbitais do mesmo nível, né, da camada de valência, que sofrem esses saltos eletrônicos. Ok? Esse é o mais completo aí que você pode ter. Tranquilo? Então, de uma forma simplificada, seria isso da explicação. Né? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço.